Hello, it's me, professor Carlos Maiordes aqui no Physics. E aí, cara, essa aula começando no som de Adele. O que? Você não conhece Adele? O que você faz, cara? Escuta música sertaneja, pagode? Ah, deixa pra lá, nossa aula hoje, transferência de calor por condução. Nós vamos resolver um exercício de transferência de calor, mas no começo da aula eu vou lembrar rapidinho alguma coisa importante sobre esse assunto que nós vamos precisar para a solução do nosso problema de condução de calor. Então, olha só, na transferência de calor, nós consideramos então que nós temos aqui um reservatório que seria uma fonte quente, um outro reservatório que é a fonte fria, e aqui nós temos o calor se transferindo passando por essa superfície, que pode ser uma parede. Veja, em termos mais simples, nós poderíamos ter, por exemplo, o lado de dentro de uma casa, o lado de fora de uma casa e o calor que passa através da parede dessa casa. Então, nós consideramos justamente para determinar o fluxo de calor, que aqui está representado pela letra H, o coeficiente de condutibilidade térmica. Isso aqui é um valor tabelado. Por quê? Porque a parede pode ser de concreto, pode ser uma parede metálica, pode ser isopor, pode ser um monte de material diferente. Então, esse K aqui, ele é um valor de tabela. A área da parede é levada em conta. Nós levamos também em conta a temperatura, justamente do lado que está mais aquecido e do lado que está mais frio. E aqui tem um detalhe. Nós consideramos que o regime de passagem de calor ocorre de forma que essas temperaturas elas se mantêm. Então, quer dizer, não existe para um lado a temperatura ir diminuindo e no outro aumentando, como a gente faz nas trocas de calor, onde no final o sistema tende a um equilíbrio. Aqui não, aqui as temperaturas se mantêm. Então, TQ é maior que TF, só que essa diferença é mantida e o calor atravessa, então, essa superfície que você vê aqui no centro, um pouquinho mais azulada, que pode ser uma parede, pode ser uma janela, qualquer coisa assim. E ele representa justamente o comprimento ou a espessura. Essa aqui é a chamada lei de Fourier, certo? Que a gente usa então para a transferência do calor. E aqui também tem um outro ponto, que é justamente quando nós temos paredes compostas. Então, observe que nós temos aqui 3 paredes, isso aqui é muito comum, principalmente em forrações. Você tem uma primeira parede, daí você tem uma segunda parede de material diferente, às vezes até uma terceira. Mas nós consideramos que o fluxo, ele, quando é mantida justamente a temperatura entre os dois lados, então nós temos aqui um fluxo uniforme, e desse modo nós podemos, então, determinar esse fluxo pelas 3 paredes, que são de materiais diferentes. Por isso que nós temos os valores de K diferentes entre si. E também as espessuras podem ser diferentes. Normalmente, daí, é claro, a área acaba sendo igual. Mas olha só, o fluxo representado por H é a área que multiplica a temperatura no lado quente menos a temperatura no lado frio pela somatória da divisão do valor de L, que é o comprimento ou a espessura, pelo coeficiente, certo? Então, olha só, eu relembrei aqui com você rapidamente os conceitos que a gente vai utilizar na solução do próximo exercício que eu estou colocando ali. Eu vou também postar aqui, colocar ali na descrição, o link para uma aula bem mais completa que fala de lei de Fourier. Então eu te convido para assistir essa aula. Essa aqui é uma aula de exercício, mas eu tenho uma aula completa falando da lei de Fourier. Vou colocar o link na descrição para você ir lá assistir e se preparar bem nesse assunto, beleza? Então vamos comigo, vamos ver essa questão aí. A parede externa de uma casa é composta por uma camada de 20 centímetros de espessura de tijolo comum e uma camada de 5 centímetros de gesso. Qual a taxa de transferência de calor por unidade de área se a face externa da parede se encontra a 35 graus Celsius e a face interna a 20 graus Celsius? Qual a temperatura da face entre a camada de tijolo e o gesso?
Então, vamos lá, nós temos aqui essa questão sobre condução de calor para resolver. Nós temos, então, no caso, como é uma parede dupla, nós temos aqui a lei de Fourier, mas já com o detalhe que prevê quando as paredes são compostas, essa somatória de L sobre K. Mas é importante observar que se pergunta qual a taxa de transferência de calor por unidade de área. Então, se nós não temos uma área, mas sim consideramos todo o calor que é transferido, a taxa de transferência de calor, na verdade, é uma potência, é calor pelo tempo. E essa taxa de transferência de calor por unidade de área, então nós isolamos a área juntamente com H, passamos a área dividindo H, e H sobre A é a taxa de transferência de calor por unidade de área, certo? Então vamos lá, os dados desse problema eu coletei aqui. Nós temos para o tijolo o valor de L, que seria a espessura 20 centímetros, o coeficiente de condutibilidade do tijolo é 0,69, isso não estava no enunciado, certo? Então foi numa tabela e trouxe esse valor. O gesso, nós temos um L que vale 5, que seria a espessura do gesso, e o valor do coeficiente 0,48, além de que a temperatura no lado mais quente interno é 35 e no externo vale 20. Então, agora utilizando a lei de Fourier para descobrir a taxa por unidade de área, substituindo os valores, observe que aqui tem que ser uma soma de L sobre K, então veja, H sobre A é igual a 35, temperatura da parte quente, menos 20 do lado frio. 0,20, que é a espessura em metros, 0,69, que é o coeficiente, mais, agora para o gesso, 0,05 sobre 0,48. Desse modo, 35 subtrai 20 é 15, faz a divisão de 0,20 por 0,69, nós temos 0,29, e 0,05 por 0,48, nós temos 0,10. E com isso, finalmente, resolvendo essa conta, a nossa taxa por unidade de área é 38,46 watts por metro quadrado, certo? Isso aqui foi o item A, vamos ver o item B. Qual a temperatura na interface entre a camada de tijolo e o gesso? Bom, aqui é uma aplicação simples da lei de Fourier. Por quê? Porque nós vimos no cálculo anterior que H sobre A é 38,5 watt por metro quadrado, ou seja, a taxa de transferência de calor por unidade de área. Na lei de Fourier, então, que pega o coeficiente, a área, temperatura no lado quente menos no lado frio sobre L, observe que eu jogo o A sobre o H para poder utilizar esse valor que nós temos aqui. Então fica H sobre A, que daí é 38,5 aproximadamente. O coeficiente, eu posso pegar aqui, por exemplo, tanto faz pegar o gesso ou a parede de tijolos, porque eu quero justamente Tx, que é a temperatura do meio. Aqui no caso, eu estou pegando a parede de tijolos de forma que eu fico com Tq menos Tx, e Tx é incógnita. Então, substituindo, olha só, 38,5, H sobre A. O coeficiente da parede de tijolos, 0,69. 35, aqui o lado aquecido, menos Tx, que é a temperatura da interface, sobre 0,2, que corresponde à espessura da parede de tijolos. 0,2 vai multiplicar o 38,5 e o 0,69 vai diminuir. Olha só como é que fica. Isolado, 35 menos Tx. 0,2 vezes 38,5, 7,7. 0,69 vem dividir. E nós temos aqui, então, 35, porque essa divisão dá 11,2. Subtraia e chegamos a 23,8 graus Celsius. Então, nossa aula termina por aqui. Eu estou colocando na descrição uma outra aula para que você possa assistir. Foi muito legal ver você e eu vou ficar te esperando na nossa próxima aula. Valeu! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta.
Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou, mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.